Alguém já disse que se fosse perdida toda a Bíblia, mas se deixasse apenas este versículo que vamos meditar brevemente nesta manhã, o homem teria condições de ser salvo tão somente crendo e confiando na poderosa palavra de Deus. Talvez o irmão já até tenha ideia do versículo que eu vou falar, o texto áureo da Bíblia, em João 3,16. Todas as pessoas falam decor este versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos dividir esse pequeno, mas poderoso versículo em 4 partes, para que venhamos nessa manhã expor com a ajuda do Espírito Santo toda a clareza, a simplicidade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a primeira parte que eu quero dividir este versículo é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O mundo ao qual se refere aqui a palavra de Deus não se trata do globo terrestre, mas sim das pessoas que nesse mundo habitam. O Senhor amou de tal maneira. Quem consegue explicar na totalidade essa expressão tal? Quem consegue? Quem pode dizer? De uma maneira bem simples, interpretando a palavra do Senhor, a tal maneira é que Ele deu o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para morrer em nosso lugar. João diz, no capítulo 1, verso 29, o João Batista faz essa declaração: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Você vê a palavra do Senhor, apóstolo Paulo em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em João 15:13, você vê também: ninguém tem amor maior do que este, do que alguém dar a sua vida pelo seu amigo. Não existe amor maior do que esse. Então a maneira tal é essa: Deus entregou o seu Filho amado em nosso favor. Uma segunda parte que nós vamos falar desse versículo, para que todo aquele que nele crê, que crê no Senhor Jesus, todo aquele que nele crê, todo, quando a palavra diz todo, são todas as pessoas, não importa o que você tenha feito, não importa o grau de pecado que você tem pecado, não importa quão afastado você esteja de Deus, não importa nada disso. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, que crê no Senhor Jesus, e eu quero dar alguma ênfase aqui nesse nele crer. Esse nele crer está implicitamente falando de que acredita no sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, com o propósito divino de carregar os nossos pecados em si mesmo, nos reconciliar com Deus, nos dar a vitória sobre a morte, quando Jesus ressuscitou ali ao 3º dia. Quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, conhecido, nos versos 20 a 22, a Bíblia diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A nossa parte diante desse versículo, você que nos ouve, eu não sei qual é a sua situação espiritual, para onde é que você está caminhando, e devemos estar exortando e alertando a você que nos ouve, ainda não tem a certeza, a convicção de vida eterna. Cabe a nós tão somente se arrepender dos nossos pecados, crer e confiar no sacrifício de Jesus Cristo. Tão somente isso. A terceira parte que queremos falar nesse versículo é: não pereça. Aqui não se refere à morte física, mas à morte espiritual. Como a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo de número 20, onde fala o relato ali do trono branco, o juízo final, diz assim a palavra do Senhor: e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui faz uma referência muito clara da segunda morte. Este não pereça, naturalmente, não é a morte física, que todos iremos um dia passar mais cedo ou mais tarde, mas refere-se, como a Bíblia diz aqui enfaticamente, à morte eterna ou separação eterna de Deus, onde a Bíblia diz um lugar chamado inferno ou lago de fogo. Eu tenho pregado a semana passada, ontem, hoje, tenho falado a respeito do inferno, do lago de fogo, a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição. Talvez algumas pessoas, poxa, eu queria ouvir uma palavra de bom ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra, eu sei, a Bíblia é farta de alimentos, tem alimento de exortação para a salvação, tem alimento também para o crente, aquele que já está no caminho do Senhor. Ela é um prato variado aqui, mas você há de convir comigo que a principal fala, a palavra do Senhor é para a salvação, e você que já está no caminho, que você seja edificado pela palavra do Senhor. E você que não está ainda, não tem a certeza para onde você vai depois desta vida, é o momento de você estar refletindo. Não seria sensato a gente ver uma pessoa caminhando para um abismo, e num campo, com um abismo no final desse campo, e você ao lado dela falando das árvores bonitas, dos pássaros bonitos, e não alertar ela que ela está indo para um lugar onde ela vai ter um destino eterno. E esse destino eterno, segundo a Bíblia, é o inferno. Talvez seja isso duro, é triste essa realidade, mas essa realidade, se você está nessa realidade, você pode mudar. Então, somente crendo, como falamos, se arrependendo dos seus pecados, confiando no sacrifício de Jesus Cristo. Também queremos concluir nesta última parte deste versículo, mas tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, todas as pessoas, não pereça, não passe pela segunda morte ou morte eterna, mas tenha a vida eterna. Nessa atitude de fé, temos confiança da vida eterna assegurada, não por nossos méritos ou quaisquer coisas que viemos a fazer, mas e tão somente e unicamente confiado nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu sacrifício vicário, morreu em nosso lugar ali na cruz do Calvário. Quando você vê o apóstolo Paulo falando aos romanos, e de uma maneira bem clara, bem precisa, dentro da palavra do Senhor, ele diz assim, Romanos capítulo de número 10, nos versos 9 e 10, que diz assim, diz desta maneira, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Também o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 9, ele diz da seguinte forma, essa é a vontade de Deus, como falamos ontem um pouco ali, na carta ao Timóteo, que é a vontade do Senhor que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Pedro enfatiza essa fala também, nesse capítulo 3 da sua segunda carta, no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então está diante de você, meu amado ouvinte, nesta manhã, não só ouça a palavra do Senhor, mas creia que Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar. Receba-o em teu coração de graça
e pela fé. Como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Que o Espírito de Deus encontre espaço na tua mente, no teu coração, para que nesse dia você dê esse passo de fé, tenha um encontro com o Senhor, tenha a sua vida transformada, tenha esperança no teu coração de vida eterna, a alegria da salvação de vida eterna seja real, verdadeira em teu coração, como temos nós aqui, os pastores que estão aqui no estúdio, todos nós temos esta alegria, porque um dia demos esse passo de fé. Não somos melhor do que ninguém. Deus não discrimina ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Então somente você crendo, confiando no sacrifício do Senhor, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, demonstrou o seu poder ali, saindo daquele túmulo, está sentado à destra de Deus e um dia virá buscar a sua igreja. Se você não está preparado ainda para este dia, se você está caminhando para um abismo da perdição, dê este passo de fé. Não espere, é urgente, o Evangelho é urgente. Por que é urgente? Porque não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos se deitamos hoje e acordamos amanhã. Quantas pessoas deitam para dormir e não chegam a acordar no dia seguinte. Então, é a urgência que você que nos ouve, dê esse passo de fé, receba Jesus Cristo no teu coração como Senhor e Salvador. Esse é o desejo do Senhor, é o nosso desejo também aqui, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar, gostaria de orar, encerrando essa breve meditação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, temos pregado a verdade e a simplicidade da Tua palavra. E rogamos, Pai, que somos um mero instrumento nas Tuas mãos, que onde a nossa voz chegou, que o Teu Espírito, Senhor, encontre liberdade para trabalhar nas mentes, nos corações. E se aquele que nos tem ouvido ainda não sabe o seu destino eterno, hoje seja o dia aceitável, o dia de salvação para estas vidas, Senhor. Toma nas Tuas mãos, opera o sobrenatural, aquilo que não podemos fazer, o Senhor pode realizar, Pai. Ouve dos altos céus e atende a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.